Olá, tudo bem? Faz tempo que eu não faço vídeos aqui para o Instagram, para o Facebook, mas hoje resolvi gravar um vídeo rápido. Já é meia-noite do dia 17 para 18 de agosto e quero falar um pouco sobre educação, sem corte, trocando uma ideia com vocês, ou melhor, criticar algumas coisas que foram faladas sobre educação. Eu gosto sempre de respeitar as opiniões alheias, as verdades de cada indivíduo, seja numa sala de aula, numa roda de conversa. Eu gosto sempre de ouvir e, concordando ou não, eu sempre vou respeitar. Acontece que o nosso ministro da Educação, o senhor Milton Ribeiro, ele afirmou coisas absurdas recentemente sobre educação. As afirmações, elas são dignas de quem não conhece a essência da educação, o propósito dela, a sua origem, a sua história. Eu vou começar falando sobre o que ele falou sobre alunos que têm deficiência, que eles atrapalham o rendimento de outros alunos sem deficiência. Bem, usar aspas não adianta nada se a sua crença está clara na tua fala. Eu poderia usar aspas para falar que o ministro especialista em educação não sabe que cada aluno tem o seu ritmo, cada aluno tem o seu defeito, a sua limitação física, mental, ele tem lacunas a serem preenchidas. Essa é a beleza da educação. Qualquer coisa que seja diferente disso não é educação. Cada indivíduo tem a sua própria maneira de aprender. Tenha ele uma deficiência declarada ou não, uma deficiência física, mental, uma síndrome de Down, um autismo, déficit de atenção, seja qual for. Mas mesmo aqueles que não têm qualquer deficiência, também aprendem de formas diferentes. E isso é normal, sempre foi. Só deixa de ser normal quando nós, educadores, tratamos esses indivíduos de maneira diferente. Os bons educadores, eles devem saber ensinar seres humanos, com os seus defeitos, com as suas limitações, com os seus pontos fracos. Aquele que tem deficiência, aquele que sente sono, aquele que não tem dinheiro para comprar um material, aquele que está depressivo, aquele que perdeu os pais, aquele que sofre de amor, aquele que faliu a empresa, aquele que não consegue relacionar a teoria com a prática. Se os professores eles não estão preparados para lidar com essas situações, a culpa não é da criança, do jovem, do adulto, do idoso aprendiz. A culpa é do sistema educacional. Atualmente, senhor ministro, pelo cargo que ocupa, a culpa é sua. Inclusive, se você estiver numa sala de aula em que eu seja o professor, eu não me importarei de orientá-lo, de educá-lo, mesmo com essas limitações de pensamento. E essas limitações, ministro, podem atrapalhar muito mais do que uma pessoa que tem uma dificuldade ou outra, que tem uma dificuldade física, mental ou qualquer outra que eu já citei aqui. Mas ok, a beleza do ser humano é essa, termos lacunas a serem preenchidas. Eu tenho um amigo querido, Tato, amigo de infância, que ele ama a sua filha. Ele educa tão bem essa filha quanto um educador de profissão. E se ele consegue, mesmo sem recursos, sem uma sala de aula especial, sem preparo didático, por que um professor não conseguiria? Quando você ousa falar que a Lara atrapalha, você está desmerecendo o papel desse meu amigo, que tem um esforço como pai, como ser humano, assim como o esforço de todos os professores que acreditam numa educação inclusiva. Os próprios professores da Lara, que a educam, a tratam normalmente. Eu tenho certeza que a adaptação didática é praticamente nula em relação a outros indivíduos, pois educar um ser humano é respeitá-lo, é reconhecer suas diferenças, é envolvê-lo, é olhar no fundo do olho dessa criança, desse jovem e orientá-lo para a vida dele, não a vida que nós queremos para ele. E nós não podemos olhar para os pais, os tutores das crianças e falar, olha, ou você educa ela numa sala especial, ou você ensina ela em casa. Tua responsabilidade. Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, era assim. Mas hoje não faz sentido, nós evoluímos, senhor ministro. Veja que se for para ensinar em casa, esses professores, esses pais, eles não vão se importar. Pois diferentemente de você, eles não vão culpar alguém. Eles vão assumir a responsabilidade, vão bater no peito e falar, deixa comigo. Eu, particularmente, tenho um tio com deficiência, alguns amigos com deficiência, eu mesmo tenho deficiências, como todos têm. E a educação deve sempre estar disponível para todos, seja pelo meio formal, seja pelo meio informal. Veja bem, você poderia falar o contrário, que um dos objetivos da sua política de educação é ofertar a todos uma educação de qualidade, inclusiva, de respeito. Mas não, você prefere justificar a realidade da educação brasileira apontando culpados.
Nem estou falando que você culpou programas, secretarias, falta de leis e incentivos. Você culpou indivíduos. E eu estou falando que acreditar que a educação é possível é onde a gente começa a mudar. Existem muitos professores, muitos políticos, muitos gestores que agem como você agiu. Se eu encontro um problema, nunca é minha culpa. Eu culpo aquele outro, aquele ali, ó, é muito mais fácil. Mas os líderes que se destacam, seja na política ou não, eles assumem os problemas. Ah, os alunos têm ritmos diferentes? Deixa comigo. Os professores precisam de formação? Deixa comigo. Mas não foi isso que foi feito. E hoje, é possível uma educação para todos, uma educação inclusiva, voltada para o indivíduo? Sim. Eu posso citar vários exemplos se for necessário. Mas nós não precisamos só nos moldar, inspirar com feitos do passado. Nós temos que mudar aqui dentro, mudar hoje. Nós temos que confiar que é possível mudar. Nós temos que acreditar na educação. Se o senhor ministro fosse educador mesmo, um estudioso da educação, saberia que educar é educar para a vida. Portanto, a vida do indivíduo é a base da aprendizagem. Tanto as suas aptidões, os seus defeitos, as suas diversidades. A beleza da educação está na diferença entre esses aprendizes. A oportunidade de aprender com um coleguinha, com os iguais, uns com os outros. Por mim, quanto mais diferença em sala de aula, sinceramente, melhor. Eu quero olhar para tudo que for diferente, para todos que forem diferentes da minha realidade e aprender com isso. Isso é educação, isso é desenvolvimento, isso é autoconhecimento, isso é evoluir como indivíduo, mas como sociedade. Mas quero fazer uma consideração rápida também sobre outra questão, sobre as universidades. É nesse momento que o senhor ministro demonstra não conhecer muito sobre a história, a filosofia da educação. Você afirma que as universidades deveriam ser para poucos. Bem, o que é uma universidade? Quando surgem as universidades, primeiras universidades medievais, Universidade de Paris, Bolonha, Oxford, elas surgem com um propósito. Em latim, universitas, universitas, significa universalidade, conjunto, comunicação, associação. Ou seja, as universidades surgem para reunir pessoas que pretendem aprender, compartilhar, evoluir. Venham para as universidades, vamos aprender juntos uns com os outros. Lá se discute a política, a economia, os caminhos da sociedade. Nós poderíamos, inclusive, estar agora numa universidade tratando sobre esse tema, sobre essa limitação de pensamento, agindo e pensando juntos sobre os desafios, sobre como vencer essas barreiras, desafios, sem precisar culpar alguém fora dos muros das universidades. E o termo universidade, no século XII, XIII, não estava relacionado com o centro de ensino. Era um lugar de debate, de reflexões, de construção de pensamentos. Quanto melhor era esse debate, senhor ministro, nas universidades, mais a sociedade evoluía. E quando você afirma que tem muito engenheiro, muito advogado, muito cientista trabalhando de Uber, a culpa não é da universidade, não é da engenharia, não é do direito, nem do próprio aprendiz. A universidade fez o papel dela. Ela educou o indivíduo para a vida. Tanto que, além dos conhecimentos em engenharia, ele teve que adquirir humildade, atitude, ir atrás do seu sustento. Educere, que é educação no latim, significa educar para a vida. Esse aluno, esse engenheiro, esse advogado foi educado. Agora ele vai encarar a vida. E restringir a universidade é ir contra esse propósito. Portanto, vamos rever isso. A universidade, a educação em geral, ela deve ser para todos, ela deve servir para todos. Agora, se eu limito a universidade ou se ela não está alinhada com a sociedade, aí complica. E a culpa não vai ser dela. Não culpe a universidade como você culpou as crianças com deficiência. Mais uma coisa, quando você fala que nós estamos vivendo um momento em que a educação ela foi tomada por um viés político e ideológico, você assume, adota uma postura crítica e de viés político e ideológico. Primeiro que você generaliza todas as situações, como se todo lugar fosse assim. Segundo, você repete uma fala de que é abordada há muito tempo sobre os professores. Mas ninguém traz uma contrapartida. Acredite na educação. A política, a filosofia, a religião, a educação, elas sempre foram temas que andaram juntos. Então vamos debater sobre elas, não vamos deixá-las esquecidas. E para que você que está assistindo até aqui, acredite na educação. Acredite, ela é para todos, ela pode mudar o mundo.